Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós temos a honra de receber o professor Dr. Leonardo Neves de Andrade, ele que é microbiologista e hoje vem falar com a gente sobre um assunto muito bacana, ele que é o coordenador de projeto do GIBI, isso mesmo. Olha só que bacana, vamos falar sobre antibióticos, bactérias, infecções, doenças mais comuns e a prevenção. Muito bacana, o professor hoje vem dar uma aula para a gente e muitas explicações. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco da nossa experiência. E esse gibi foi feito para a população, para orientar, para trazer informação de uma forma lúdica, de uma forma mais fácil de entendimento, para crianças, para jovens, para adultos, para idosos. Tem informação ali, eu acho que para realmente esclarecer um pouco sobre o que são esses antibióticos, que são remédios, e para que eles são utilizados, quando eles devem ser utilizados e tudo o que cerca os antibióticos. E nós vamos falar passo a passo aqui, mas só rapidamente lembrando a você, telespectador, nós estamos ainda no momento de pandemia, né? Não está ainda 100% erradicada, né? Então nós estamos com todos os protocolos. O professor doutor falou, Jane, eu vou estar com a máscara. Eu falei, senhor, fique muito bem à vontade. Estamos respeitando o espaço, estamos respeitando também aqui a gentileza dele estar vindo aqui hoje para falar desse gibi, que é bacana toda a vida. Você vai ter, inclusive, acesso aí. É muito fácil, ele vai estar falando passo a passo, mas só um esclarecimento a você, telespectador, que estamos aqui com as máscaras por conta ainda da pandemia do Covid-19, né, doutor? É importante falarmos isso para que o telespectador entenda um pouquinho por que nós estamos aqui com todos os protocolos, né? Falamos um pouquinho do GIBI, o senhor que é o coordenador do projeto. Aliás, parabéns por essa iniciativa, por esse lado humano de mostrar para a comunidade de que forma ela pode agir no seu dia a dia. Então vamos passo a passo, doutor. Prevenção. Como é que a pessoa pode ter aí a prevenção? Porque nós temos várias situações que são os antibióticos que a pessoa toma, a prevenção das infecções, por que ela chega até nisso e o que é feito. Então vamos passo a passo aí a prevenção, doutor. Claro. A gente sempre fala que é sempre melhor prevenir do que remediar. Sim. Remediar seria usar um remédio, um antibiótico, no caso do contexto do que a gente está conversando aqui hoje, não é? Então, para a maioria das doenças infecciosas, a prevenção como lavagem das mãos com água e sabão antes da alimentação, antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, em situações onde a pessoa está no transporte público, no ônibus, grande circulação de pessoas, lavar as mãos frequentemente com água e sabão. E se não tiver água e sabão, o álcool 70, que hoje todo mundo sabe e usa. Essa é uma primeira e talvez principal medida de prevenção da disseminação, do espalhamento das doenças. Uma segunda medida bastante importante, e que essa tem uma relação direta com doenças que são transmitidas pela fala, pelo espirro, pela tosse, sempre que for espirrar ou tossir, de preferência, use um guardanapo ou um pano qualquer para cobrir a boca na hora de tossir e espirrar. E se a pessoa estiver fora, de repente ela não tem esse guardanapo, ela não tem esse paninho, como é que ela faz, doutor? Ela usa o antebraço para tossir ou para espirrar. Então, na hora da tosse, do espirro, coloque o antebraço na frente. Vocês observem que até a minha voz foi aqui abafada. Então, fazendo isso, colocar o antebraço, seja a blusa, o algodão, a roupa tem essa proteção tiver, aqui, doutor? tem essa proteção e o espirro, a tosse, ela não vai espalhando. É uma forma de minimizar, de uma forma bastante eficiente, a disseminação de doenças, como, por exemplo, a Covid-19, como outras doenças também que se disseminam pelo ar. Entende? E bacana a gente estar falando isso, porque geralmente, professor, a gente está no restaurante, a gente vai falar no dia a dia, no corriqueiro mesmo. E aí chega uma pessoa amiga, você para de almoçar, de jantar, de tomar seu lanche e vai cumprimenta essa pessoa. Isso não pode acontecer, né, doutor?
O ideal é que, assim, se acontecer, sempre lavar as mãos depois, né, desses Porque aí cumprimentos. a pessoa está sentada, vai lá cumprimentar. Não, esse momento não. Ou então... Ou faz um aceno, Isso. cumprimenta de longe. A nossa cultura, né, a cultura brasileira, é uma cultura muito calorosa, né, de muito contato, de abraçar. E isso acaba facilitando algumas situações, por exemplo, de transmissão de doenças veiculadas pela mão, pelo ar. A gente vê que existem outros povos no mundo que têm um comportamento diferente, né? Diferente. São um pouco mais frios, um pouco mais distantes, mas tem a ver com isso também, né? Eu gosto de citar nesse contexto um comportamento que eu acho que é interessante, né? Tem alguns países no mundo, os países orientais, os japoneses, por exemplo, né? Eles têm um comportamento muito próprio deles, que quando eles sentem que estão doentes, que tem algum sintoma de tosse e de espirro, eles colocam máscara para ir trabalhar, para evitar disseminar a doença. Exatamente, a gente sempre vê. Às vezes no noticiário, tal, quando vai falar, eles estão sempre de máscara. Estão sempre de metrô, em grandes circulações, porque eles isso sempre... efetivamente diminui a transmissão de doenças. Muitas vezes a gente não sabe que está doente e ainda assim está disseminando a doença, porque os sinais e sintomas ainda não apareceram, mas a doença ela pode ser disseminada. Ela já está ali manifestando. Já está ali manifestando e disseminando. Então, existem algumas situações onde esse bom senso de, olha, estou espirrando, estou tossindo, às vezes usar a máscara, mesmo em situações que não são de pandemia, ou, se for o caso, evitar, quando possível, né? Evitar de ir à escola ou trabalhar com responsabilidade, é claro, com comprometimento. Com os protocolos todos. Usando os protocolos professor? todos de segurança. E isso faz muita diferença no prevenir, para não remediar depois. E agora, conta pra gente, professor, como é que foi aí essa ideologia que você teve, esse projeto bacana, o senhor que é coordenador, desse gibi? Como é que é? Onde que a pessoa que está assistindo agora ao nosso ponto de encontro tem acessar? Como é que ela acessa? É fácil? É gratuito? É para a comunidade? Que é isso que a gente quer falar muito para que você, telespectador, tenha também acesso a esse gibi que vai valer a pena. Tanto crianças quanto jovens, adultos, idosos, vai para toda a população nossa, né, doutor? Exatamente. Esse gibi está disponível, gratuito, na página principal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Então é facílimo, qualquer pessoa pode acessar e ali ela vai baixar o gibizinho, é Ela isso? consegue baixar o gibi, fazer o download e compartilhar. Uma pessoa que baixar pode compartilhar por WhatsApp, por mensagem, por e-mail. E o que tem esse gibi? Vamos lá agora, passo a passo. O gibi, ele foi idealizado para falar sobre antibióticos. Mas para entender antibióticos, é necessário entender um contexto de várias outras situações, vários outros pontos, para que a população possa realmente conhecer o que é esse remédio que é um antibiótico. Então, alguns pontos principais. Antibiótico é um remédio que é usado para tratar, para combater infecções bacterianas. Certo. Ou seja, esse remédio não serve para combater infecções por outros micróbios, como, por exemplo, um vírus, um fungo, que são micróbios também. E o que é curioso é que, assim, nós temos dados científicos mostrando que muitas infecções, por exemplo, de garganta, onde a pessoa acha que está com uma infecção bacteriana, muitas infecções são virais. E no início dos primeiros sinais e sintomas, não tem como distinguir muito bem. Você não vai saber se ela é viral ou se ela é bacteriana. Nesse momento, então, precisa de uma avaliação médica, certo, com muito critério, muito cuidado. Às vezes, o médico precisa acompanhar o paciente, porque naquele primeiro momento não é possível distinguir. Para ver essa evolução. Se evolui. Né? E existe uma evolução que o médico é treinado para avaliar, que aí em um determinado momento ele consegue diferenciar. Não, é bacteriana e agora é preciso usar um antibiótico. Aí eu vou entrar com antibiótico agora. Aí entraria com antibiótico.
Mas, infelizmente, em algumas situações, às vezes por medo do paciente, ou às vezes receio do médico, ou pressão, não tem muito tempo para avaliação, às vezes o antibiótico ele é receitado. E aí, talvez não fosse necessário. Dizer que é uma situação muito difícil inicialmente de diferenciar se é uma infecção bacteriana ou se é uma infecção viral, por exemplo, porque no início são muito parecidas. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui é que o uso de antibiótico, ele só deve ser feito com receita médica Então, do bacana, médico ou do dentista. Então eu vou até pedir para o senhor falar de novo isso, porque o brasileiro tem muito a mania de falar assim, para o colega, para o vizinho, para a família, ah não, já tomei isso, é bom, toma aqui, e se automedicar. Então isso é importantíssimo que o senhor está falando, está falando aqui agora para os nossos telespectadores, que é essencial para que a gente fale novamente com calma, para que essa pessoa que está assistindo, esse telespectador, tenha esse cuidado de não se automedicar. Mesmo que para um esse antibiótico foi bom, pode ser que para outro não sirva. E mais, pode causar transtornos piores, né, doutor? Exatamente. Esse é umas mensagens principais da nossa conversa aqui hoje, do gibi e da nossa conversa aqui hoje. Antibiótico, só usar quando receitado por um médico ou um dentista. Qualquer dúvida, pergunte para esses profissionais ou para um farmacêutico, que é também um profissional que pode te explicar, te auxiliar. É um erro muito comum sobrar aqueles antibióticos em casa e aí o pai ou a mãe vê que a criança está com uma dorzinha de garganta, lembra que da última vez que teve sintomas parecidos tomou aquele antibiótico e vai e pega na gaveta aqueles comprimidos que sobraram. E às vezes dá para a criança. Primeiro erro, o médico tem que avaliar para ver se é necessário mesmo o antibiótico. Segundo erro, mesmo que seja necessário um antibiótico, não necessariamente aquele que foi usado anteriormente pelo pai ou pela mãe é o que seria aplicado agora para a criança. Até porque, para criança e idosos, às vezes os antibióticos são diferentes daqueles para adultos. Né, doutor? A dosagem, muito bem colocado, a dosagem pode ser diferente, pode ser o mesmo antibiótico, a mesmo sal. Mas se for dosagem diferente, isso vai impactar na cura daquele paciente. E uma outra situação que eu gostaria aqui de conversar e de colocar, que é importante, é que as infecções bacterianas, quando tratadas com antibiótico, devem ser combatidas, o paciente, a pessoa deve usar o antibiótico exatamente como foi receitado. Então, se foi receitado até 7 dias, tem que tomar até 7 dias. Se foi de 12 em 12 horas, de 12 em 12 horas. E o erro que acontece é que a pessoa, às vezes depois de 3, 4 dias, já sente que está bem. Olha, já estou bem, não estou mais com a dor na garganta, por exemplo, aqui na nossa conversa. E aí para de tomar. E o que tem acontecido hoje, que é algo que a gente poderia conversar aqui. Existe hoje o surgimento de bactérias multiresistentes aos antibióticos. Olha que importante isso, gente. E algo que contribui para isso é o uso indevido, ou seja, uma infecção viral usa antibiótico. Ou uso errado, ou seja, era para tomar 7 dias. Prescreveu 7 dias, no terceiro dia eu melhorei, vou parar. Vai parar. E aí, nessa situação, isso contribui para o que a gente chama de seleção de bactérias resistentes. Porque o que acontece? Hipoteticamente, vamos conversar de uma forma bem didática. Tá? Uma infecção de garganta. Tem lá um montão de bactéria causando infecção. Mas naquela infecção, uma ou outra, aleatoriamente, naturalmente, ela é resistente aos antibióticos. Ou seja, o antibiótico não conseguiu combatê-lo. Não consegue combater. Mas, se o tratamento for bem feito durante os 7 dias, e a pessoa tiver com um sistema imunológico ok, funcionando bem, mesmo aquelas bactérias ali que a gente chama de mutantes aleatórias, que elas podem ocorrer, elas são eliminadas. Porque é um conjunto, é o trabalho do antibiótico e do nosso corpo combatendo a infecção, reagindo. Agora, se o antibiótico não é tomado durante os 7 dias,
aquela bactéria que está ali, que já é resistente natural, ao acaso ela apareceu, isso acontece, ao acaso aparece uma bactéria resistente. Ela multiplica, multiplica, multiplica e aí ela se dissemina. E aí a gente passa a ter cada vez mais bactérias resistentes aos antibióticos, que é um grave problema de saúde pública mundial. Hoje em dia, existem bactérias que causam infecção, principalmente em um hospital, mas tem acontecido na comunidade, que não tem mais antibiótico para combater a infecção. Meu Deus. Infelizmente, nós temos hoje pessoas morrendo de infecção por falta de antibiótico que faz efeito, Ou por seja, causa da resistência a bacteriana. resistência da bactéria é muito grande, esse antibiótico não consegue combater. Exatamente. Então, doutor, só mais uma pergunta. Quando é prescrito para esse paciente, em horários que ele tem que tomar, de 12 em 12 horas, na parte da manhã ele começa. Aí, ele por um lapso esquece, aí toma no outro dia e tal. Isso tem problema? Qual que é o efeito da pessoa falar, esqueci, vou tomar depois, tal? Porque eu não estou falando que o brasileiro é descuidado, mas geralmente, às vezes, a gente, já estou melhor mesmo, então pode deixar para lá, eu tomo depois. Isso é preocupante, doutor? É preocupante, porque todos os remédios, eles devem ser tomados exatamente como receitado pelo médico ou pelo dentista, com orientação do farmacêutico. E se não for tomado naqueles horários, isso pode acarretar em um problema sim. Claro que toda bula de remédio está lá escrito o que o paciente deve fazer caso esqueça de tomar o remédio. Geralmente é tomar o mais rápido possível, tá? Perto do... Lembrou, vai e toma. Mas nessa situação, o que o paciente pode fazer? Consultar um farmacêutico. E outra coisa, ele não pode tomar os dois de uma vez se ele esqueceu. Então, essa situação ela tem que ser avaliada com particularidade, com base em que paciente que é, por exemplo, se é um paciente criança ou se é um adulto, se esse paciente ele Já tem uma doença mais avançada. ele já tem uma tudo doença isso. mais avançada. Então, algumas situações cada caso é um caso. Então, precisa consultar, pedir a informação para o médico, dentista, farmacêutico, para poder proceder com tomar o antibiótico. Professor, as infecções, queria que o senhor falasse, as doenças mais comuns que a gente pode encontrar nesse dia a dia e falarmos também desse bacana projeto que o senhor coloca aqui passo a passo do que está acontecendo, mas aí esse surgimento aí, como é que foi essa ideia que você teve? Em relação às principais doenças, existem algumas doenças que são mais prevalentes, algumas infecções mais prevalentes, né, na comunidade. Como, por exemplo, infecção de garganta, sinusite, infecção urinária, muito comum, né? Infecção de garganta, ela, já conversamos, ela acontece, é preciso ir ao médico para poder fazer uma avaliação. Saber a avaliação, viral, bacteriana, que tipo que é? Que tipo que é. Sinusite também é uma infecção que tem sinais e sintomas que o médico avalia e os exames que pode pedir. Em relação aos exames, muitas vezes os exames laboratoriais são necessários e determinantes para poder realmente bater o martelo. É uma infecção viral ou bacteriana? Ali o exame já vai detectar, professor? Muitas vezes o exame ele já vai detectar, ele é determinante para ver, por exemplo, se é uma infecção bacteriana. E se for uma infecção bacteriana, em laboratório de microbiologia, por exemplo, nós conseguimos avaliar a sensibilidade dessa bactéria. Então são testados vários antibióticos para ver qual antibiótico faz efeito. E isso ajuda o médico a escolher o melhor antibiótico, o antibiótico correto para o seu paciente. No caso da infecção urinária, uma das principais prevenções de infecção urinária é beber muita água. A água funciona lavando o nosso, seria um filtro, professor? Corpo. Seria quase que um filtro. Então, a água ela funciona empurrando micróbios para fora do corpo. Quando a pessoa bebe pouca água, ela pode ter vários problemas de saúde e um deles é facilitação de infecção urinária. Olha só. Então, beber água é bom para o corpo, para a nossa saúde e combate a infecção, previne. E existe uma quantidade diária que a pessoa
deva ingerir água, professor? Nós sabemos que cerca de 2 litros de água por dia, né, distribuídos ao longo do dia. E o que a gente costuma falar é assim, isso no popular é claro, mas não vou tomar muita água não, eu vou no banheiro toda hora. Então, esse ir no banheiro toda hora é muito bom, é benéfico, porque você está eliminando ali todas as doenças possíveis que pode causar, professor. Você está em equilíbrio, está mantendo o seu corpo em equilíbrio. É importante aqui colocar que nós costumamos dizer assim, que para manter a saúde do nosso rim, do nosso corpo, sempre que a urina está clarinha, ou um amarelo claro, significa que você está bebendo bastante água e que está funcionando bem. Aquela urina, aquele xixi mais amarelo, mais escuro, mais forte, significa geralmente que está faltando água. Uma observação importante é que algumas pessoas que têm alguns problemas cardíacos, pulmonares, esses pacientes talvez tenham que equilibrar um pouco mais o cuidado da ingestão de água. Às vezes beber uma quantidade de água um pouco diferente, mas isso tudo precisa ser orientado por um médico, por um cardiologista, por exemplo, onde ele vai dizer que, olha, com essa situação que você tem, esse problema no coração, talvez você precise controlar um pouco mais a sua ingestão de água, não pode exagerar, né? Muito raramente a ingestão grande de água causa algum problema para o corpo. Sim, mas em alguns pacientes isso precisa ser controlado. Em situações, não é adversas, mas situações que o senhor está colocando agora. Um paciente que é cardíaco, então há uma série de situações para diminuir aí a água. Mas no popular, no geral, a pessoa que está muito bem, é importante que ela tome água para prevenir várias doenças. Exatamente. Professor. Isso de um ponto geral. De um ponto geral. Essas doenças cardíacas são algumas muito específicas que precisa da orientação não que ela do não diagnóstico deva tomar, médico. Não que não mas deva a tomar. quantidade pode ser diminuída para não causar problemas outros. Ou problemas outros. Então, é caso a caso, mas no geral, beber água é igual à saúde. Então, é importante falarmos isso, né? Porque a água é uma coisa assim, tão... Hoje não é... A gente fala, ai meu Deus, o preço da água está caro. Mas é muito barato a água nossa no Brasil, né, professor? É importante falarmos isso, né? Porque se sai para outros lugares, a água é muito cara, né? E é importante a gente valorizar o que a gente tem, né? E falar em valorizar o que a gente tem, a gente está aqui hoje com o professor Dr. Leonardo Neves de Andrade, gentilmente vindo aqui aos estúdios da TV Câmara, nos orientando, falando desse bacana projeto que ele colocou para a comunidade, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a ideia do gibi. O gibi surgiu justamente porque a gente sentia essa carência de informação sobre os antibióticos na população de forma geral, né? Muitas pessoas às vezes confundem antibiótico com anti-inflamatório, que também é um problema. Anti-inflamatórios são remédios usados para diminuir a inflamação. Só que inflamação é algo normal do nosso corpo, é bom. O antibiótico ele é usado... Por que a inflamação é boa? Porque ela ajuda a combater a infecção, entre outras situações também. Nós usamos anti-inflamatório, o médico receita anti-inflamatório, quando essa inflamação sai do controle. E quando ela sai do controle, ela passa a ser ruim. Mas, para combater uma infecção, a gente precisa ter inflamação. É natural do nosso corpo. Então, se a pessoa confunde e usa um anti-inflamatório, ela acaba atrapalhando o combate à infecção. Ela está jogando contra o corpo dela, contra ela mesma. Por isso que é muito importante. Qualquer sinal, sintoma de infecção, procurar um médico. Porque ele vai saber... o que ele vai orientar a receita. Se é antibiótico ou se é um anti-inflamatório. Ou se são os dois juntos. Sim, pode acontecer dos dois juntos. Pode acontecer dos dois juntos. Para combater aí mais rápido, dependendo da gravidade. Para minimizar um pouco aquela inflamação que está mais descontrolada, passou do limite, e usar o antibiótico para tentar combater a infecção junto com o corpo. E a ideia do projeto, ele também, desse gibi, ele também tem um contexto que é trazer para a população essa informação sobre antibióticos e bactérias,
em um mês onde a Organização Mundial da Saúde celebra o que nós chamamos de Semana Mundial de Conscientização sobre o Uso de Antibiótico, que aconteceu neste mês. E então foi uma iniciativa, um lançamento do Gibi, bem nesse momento que o mundo inteiro está celebrando, está falando sobre conscientização do uso de antibióticos. Professor, olha só, nosso tempo está acabando. Tão rápido, né? A gente tem tantas outras informações, mas a gente vai convidá-lo novamente para vir aqui aos estúdios da TV Câmara. Mas rapidamente, então, a pessoa tem que entender que o antibiótico é diferente do anti-inflamatório. E, pelo que eu entendi, me corrige, em situações os dois podem ser usados junto, ou em situações só o anti-inflamatório ou só o antibiótico já vai resolver. É isso, professor? É exatamente isso, e lembrando que essa questão ela é ali determinada na consulta médica, pelo profissional médico. E lembrando mais uma vez, eu quero que o senhor coloque mais uma vez aí o endereço do Gibi para qualquer telespectador, para qualquer munícipe de Ribeirão Preto, e não só de Ribeirão, mas que possa propagar e possa mostrar aí para o nosso mundo, através das redes sociais, canais digitais, esse endereço que o senhor vai colocar aqui agora. É facílimo e a pessoa pode baixar, né, professor? Exatamente. O Gibi está disponível gratuitamente para toda a população na página principal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. O endereço é fcfrp.usp.br. Facílimo, né, professor? Então, aqui nós vamos encerrando mais um ponto de encontro. A semana que vem tem mais. Eu espero vocês até lá, se Deus quiser.